O Alienista, de Machado de Assis. Esse é o vídeo de número 21. Esse é um vídeo de digressão. Se você está interessado em leitura, pode ir para o próximo. Eu quero falar sobre o Marquês de Pombal nesse vídeo, mas uma rápida revisão, porque no vídeo passado a gente viu muita coisa. Então vamos lá. Deixa eu ver. A gente viu graçar, que é expandir, préstito, um grupo de pessoas, minorar, tornar menor. Nós estudamos um pouquinho sobre a história do passeio público, que foi construído de 79 a 83, 1700, né? 79 a 83, no Rio de Janeiro. Ficamos sabendo também da Rua das Belas Noites, uma rua ali também construída nesse período, 83, cheia de bordéis. Ficamos sabendo também do chafariz das marrecas. Aprendemos também o recurso retórico amplificação, como se fosse um parênteses, né? Você geralmente faz com uma pausa entre vírgulas para dizer amplificar um termo. Apólogo, que é um tipo específico de fábula, né? Ficamos sabendo também que o Machado de Assis escreveu um apólogo chamado Um Apólogo, né? Ouvimos também falar sobre Hipócrates, sobre a sua teoria dos 4 humores, que depois foi retomada no século XVIII, quer dizer, foi retomada por Galeno e ficou em voga até o século XVIII, estendendo os significados até o XIX, e até hoje nós temos vocabulário influenciado pela teoria dos 4 humores. Ouvimos a palavra louva-minha, enfunar, que pode ser enfunar uma vela, ou você pode enfunar-se. Também ficamos sabendo de pinta-alegrete, que é a mesma coisa que já nota. Repto, que é você desafiar alguém. Cortesanice, também conversamos sobre o sufixo que tem essa grande tendência de formar palavras pejorativas, que é ice. Depois disso eu dei o exemplo de patriotice, né? E finalmente nós paramos com o Marquês de Pombal. Vamos lá, uma notinha que eu coloquei sobre o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, 1699 a 1782. Então ele acabou de morrer aqui, se a gente for pensar no tempo da narrativa, né? No tempo em que a história está se dando. Representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII. Viveu num período da história marcada pelo iluminismo. Iniciou com esse intuito várias reformas administrativas, econômicas e sociais. A sua administração ficou marcada por 2 contrariedades célebres. O primeiro foi o terremoto. É interessante, os portugueses falam terremoto, não, terremoto. O terremoto de Lisboa de 1755 foi um terremoto muito, muito importante. Praticamente destruiu Lisboa inteira. Um desafio que lhe conferiu o papel histórico de renovador arquitetônico da cidade. Pouco depois, o processo dos Távoras, uma intriga com consequências dramáticas. Foi um dos principais responsáveis pela expulsão dos jesuítas de Portugal e das suas colônias. Isso também faz uma diferença enorme para a nossa história. É claro que nós não vamos falar sobre isso, senão a gente vai acabar digredindo. Mas tenha em mente, ligue o Marquês de Pombal com o terremoto de 55 e com a expulsão dos jesuítas, né? Sobre o Marquês de Pombal e o Brasil. Na visão do governo português, a administração da colônia devia ter sempre como meta a geração de riquezas para a metrópole, para Portugal. Esse princípio não mudou sob a administração do Marquês. O regime de monopólio comercial, por exemplo, não só se manteve, como foi acentuado para se obter maior eficiência na administração da colônia. Então seria de se esperar, seria natural que nós brasileiros não gostássemos do Marquês de Pombal. E aí a gente entende, né? Vamos lá, vamos achar a frase do nosso retórico aqui, do Martim Brito, né? Aqui, uma vez, ele escreveu, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada. Ele é o dragão que representa o nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo, né?
esse tipo de imagem. Então é de se entender que as pessoas não gostassem do Marquês de Pombal. As maiores alterações, porém, ocorreram na esfera político-administrativa e na educação. Em 1759, os regimes das capitanias hereditárias foi definitivamente extinto, com a sua incorporação aos domínios da coroa portuguesa. 4 anos depois, em 1763, a sede do governo geral da colônia foi transferida de Salvador, da Bahia, para o Rio de Janeiro. Também muito, muito importante. 1763. Cujo crescimento sinalizava o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul. Com a expulsão violenta dos jesuítas do Império Português, o Marquês determinou que a educação na colônia passasse a ser transmitida por leigos, lembre-se aqui, não religiosos, né? Nas chamadas aulas régias. Até então o ensino formal estava a cargo da igreja. O ministro regulamentou ainda o funcionamento das missões, afastando os padres da sua administração, e criou em 1757 o Diretório, órgão composto por homens de confiança do governo português, cuja função era gerir os antigos aldeamentos. Complementando este pacote de medidas, o Marquês procurou dar maior uniformidade à cultura, uniformidade cultural à colônia. Isso daqui é extremamente interessante, proibindo a utilização do Nhengatu, a língua geral. O que é essa língua geral? Na época do Marquês de Pombal existia essa língua geral, que é uma mistura das línguas nativas com o português, falada pelos bandeirantes. E era mais ou menos assim uma língua franca, né? Era uma mistura de algumas línguas indígenas nativas com o português, com algumas coisas influência do dialeto negro. Se o Marquês de Pombal não tivesse tomado essa decisão, o Brasil hoje em dia seria bilíngue, certamente. Certamente o Brasil seria bilíngue. Nós teríamos essa língua nova, o Nhengatu, e eu acredito que não seria a nossa única língua, porque nós aí teríamos a corte de Portugal vindo para cá. Vamos supor, Marquês de Pombal não proibiu essa língua. Essa língua começa a ser cada vez mais difundida, né? Entre negros, índios, pessoas, digamos assim, do povo. Essa língua vai ficar cada vez mais difundida. A partir do momento que acontece isso, ela começa a se expandir por os outros níveis, né? Então a gente tem essa língua geral. Mas o Brasil é colônia, né? Então todo o tempo o português ainda estaria vivo. Depois a coroa viria para o Brasil e a gente teria essa coisa interessante que a propósito aconteceu na Inglaterra, com a invasão dos normandos, né? Um cenário linguístico parecido, não um cenário político, que os normandos falavam francês e o povo em geral falava o inglês, né? A gente chama essa mistura de inglês médio. Não é importante pra gente, mas a gente tinha esse bilinguismo, né? E aconteceu mais ou menos isso aqui, né? Com um tempo, sabendo como, não sei tanto Dom Pedro I, né, mas sabendo como Dom Pedro II era um homem extremamente culto, extremamente respeitador da cultura, talvez nós tivéssemos aí uma literatura nessa língua sendo desenvolvida ao mesmo tempo que o português, né? Lembre-se que Dom Pedro II falava 14 idiomas. Bom, estou indo longe demais no meu devaneio, mas é uma possibilidade interessante, né? Então existia essa língua, uma mistura das línguas nativas com o português falado pelos bandeirantes. E aí o que ele fez? Ele tornou obrigatório o uso do idioma português, era proibido usar essa língua. Alguns estudiosos da história afirmam que foi com esta medida que o Brasil deixou o rumo de ser um país bilíngue. Está aí escrito. Bom, só mais uma palavra e aí a gente volta para a leitura. Quando ele fez o poema, o Martim Brito falou que o Marquês de Pombal é o dragão aspérrimo do nada. O que é aspérrimo? Muito áspero, asperíssimo. Lembre-se que o português tem desses superlativos irregulares, tipo amaríssimo, um dos
capítulos, Dom Casmurro é um dever amaríssimo, que é o superlativo para amargo, né? Amarguíssimo. Então aqui a gente tem mais um, né? Pode ser sim asperíssimo, mas pode ser aspérrimo. E vamos continuar a leitura no próximo vídeo.